Agora você vai conhecer comigo um novo itinerário. Nós vamos começar aqui do sul da Bahia, o cenário do descobrimento, passando por Salvador, a primeira capital. Aí então, Sergipe e Alagoas, que entre outras coisas é a terra de Zumbi dos Palmares. Vamos lá? Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens... Há muitos anos no trabalho, eu conheci um sujeito gozado que dizia assim: eu sou do sul da Bahia, sou um cara aberto. Eu nunca mais esqueci disso. Agora chegou a minha vez de conferir. Vou pro sul da Bahia, de peito, mente e lente aberta. É o cruzeiro do céu brasileiro que ilumina o nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas... Quando os portugueses de Cabral chegaram a Caraíva, traziam consigo todo tipo de sonho de riqueza. No começo, aquela terra exuberante foi batizada Terra de Vera Cruz. Mas o nome Brasil, que a gente acredita ter vindo daquela árvore de madeira cor de brasa, já era encontrado em lendas medievais europeias a respeito do paraíso perdido. Remunganha tá enganha, remunganha quer mangutá, era mata, era só burro, não existia ninguém, era a morada dos próprios índios. Que quando o homem diz que descobriu o Brasil, que ele não descobriu, realmente, nada disso aconteceu. Ele descobriu os índios aqui, que eram os donos do Brasil, foi isso que ele descobriu. Esse aqui é o palco do descobrimento, da Barra do Caí até Cabralha. Dizem que foi aqui que o Nicolau Coelho, na foz do rio Caraíva, fez o primeiro contato com os índios. Ao que tudo indica, o encontro foi muito cordial, bem diferente dos que aconteceriam nos próximos 4 séculos. Os tupis, os tupiniquins e os aimorés. Sendo que os aimorés eram os índios mais valentes. Os aimorés chegaram a destruir quase toda a capitania de Porto Seguro e no levante índio de 1614, graças à interferência do filho do chefe chamado Tateno, nós conseguimos salvar a cidade de Porto Seguro dele, dos próprios índios. Existem marcos portugueses do século XVI por toda a região. Igrejas e casas de 200, 300 e até 400 anos. As primeiras explorações de pau-brasil, os rios dos primeiros mapas e as primeiras missões jesuíticas. Assim como não resta quase nada do poder colonial português em Trancoso, pouca coisa restou dos habitantes originais da terra: tupis, tupinambás, tabajaras, pataxós. É só cruzar o Jequitinhonha e já se chega à capitania de São Jorge dos Ilhéus. Como a maioria dos donatários, o daqui também não apareceu. E nem sequer os jesuítas deram as caras. Ficaram apenas os índios, aterrorizando os colonos e negociando pau-brasil com os corsários franceses. Isso durou 4 séculos, até o cacau se espalhar pelas terras férteis do Nordeste. No auge do cacau, no início desse século, a riqueza era muita.
Algumas edificações remanescentes são testemunha disto. Veio o cacau asiático e os preços começaram a cair. E depois então a praga, a vassoura de bruxa. Quando o aparecimento da vassoura de bruxa, foi uma guerra que nós perdemos. Mas com a clonagem agora, talvez já estamos esperançosos. Tanto eu como os outros amigos meus de fazenda aí, fazendeiros. Mas até a década de 30 desse século, Ilhéus era só fartura e grandeza. Não, esse negócio de Coronel do Cacau é pilhéria de Jorge Amado. Há um equívoco muito grande sobre os coronéis do Cacau. Você que fala os coronéis eram homens de espírito, tinham mais espírito público do que os políticos de hoje. Porque quando o coronelismo acabou, foi em 1930, eu tinha 6 anos de idade. Nas terras do Sem Fim, nem tudo é cacau. Mais ao norte, há a reserva biológica do Una, que protege um dos últimos grupos de mico-leão da cara dourada, um primata ameaçado de extinção. A economia desta região está fortemente ligada à natureza. Piaçava, guaraná, a borracha das seringueiras, a pimenta do reino, o cravo e a cara africana da Bahia, o dendê. Os parques nacionais de Monte Pascoal, do Descobrimento e do Pau-Brasil possuem juntos 52.500 hectares. Abrigam vários ecossistemas e protegem alguns grupos de animais ameaçados de extinção e que são vítimas do tráfico e da venda ilegal. Além da floresta atlântica, existem na região regiões alagadiças, restingas, mangues e praias. Centenas de milhares de escravos foram arrancados de sua cultura e trazidos para a Bahia para plantar, colher, servir. Os padres jesuítas aproveitaram-se do braço negro e ergueram aqui 365 igrejas, um dos símbolos da cidade. Ainda assim, a força das tradições iorubás foi mantida viva nas senzalas e depois também nas casas grandes, ialorixás e babalorixás. É necessário gravar bem isto. Veja bem, não é Senhor do Bonfim, Setúbal, Portugal. É Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim, uma devoção que nasceu na Bahia. E também não é à toa que as baianas andam 9 quilômetros da Igreja da Conceição da Praia aqui, para fazer uma festinha popular. Não. É um ato religioso africano de purificação. É por isso que toda sexta-feira em Salvador, principalmente se for a primeira sexta-feira do mês, quase a metade da população está aqui
buscando ao Senhor do Bonfim a sua purificação. Esse cardeal percebeu que se fazia um ritual dedicado ao Oxalá, que é um ritual de candomblé, dentro da igreja do Bonfim. A devoção continuou e continua até hoje. A devoção que dizem profana, que na realidade candomblé é uma religião, como uma outra qualquer. Para que o candomblé escapasse à repressão da igreja, cada orixá disfarçava-se como um santo correspondente. Foi a origem de um fenômeno único, o sincretismo religioso. É por isso que hoje os terreiros convivem tão bem com as igrejas de fé católica na Bahia. Para o baiano, é possível ir de um para o outro com a mesma fé, a mesma devoção. O Castelo Garcia Dávila, né, tem o nome de castelo devido a ser uma grande estrutura, né, que no nosso país já se dá o nome ao castelo, né, no caso. Mas é uma casa, né, uma casa militar, com características militares, que começou a ser construída em 1551. Em 1549, Tomé de Souza chegou e junto com Tomé de Souza ele tinha um almoxarife real, que era o Garcia Dávila. O Garcia Dávila era o almoxarife real da família de Tomé de Souza, da coroa portuguesa, no caso. Ele que residia aqui começou a construir a casa em 1551. Durante 10 gerações ele permaneceu na Praia do Forte, tentando desbravar e ampliar, né, os domínios da coroa portuguesa. Ele conseguiu chegar até o Maranhão, né, ele chegou a ter 1/10 do território nacional na administração dele. Eram 129 fazendas, né, todas elas na iniciativa do coco e gado. Inicialmente foi coco e gado e algumas localidades ao longo do Nordeste, café, cana-de-açúcar também. Ô vagabundo! O projeto, desde o início, há 18 anos atrás, ele detectou que a principal luta para conservar as tartarugas seria conviver e fazer com que as pessoas dos locais pudessem auxiliar no processo. Então essa relação ficou muito fácil no momento que, em vez de se buscarem recursos humanos de fora, se buscou a própria comunidade, que hoje é quem faz a principal função do tamar, são os próprios pescadores que antigamente matavam as fêmeas, comiam os ovos, que patrulham a praia para proteger hoje. Para isso eles ganham um salário. Além disso, as crianças têm programas de educação ambiental e está se tentando cada vez mais fazer com que eles tenham alternativas econômicas ecologicamente sustentáveis. O suco de maracujá. No início da colonização, avançar Brasil adentro significava navegar. Os portugueses, mestres nas caravelas, viam nos rios os caminhos naturais da exploração do Novo Mundo. Em 1590, já o Cristóvão de Barros tinha combatido, que ele fazia parte do governo geral da Bahia, combateu aqui com os índios, questões daquele tempo, não é? E os índios tinham devorado o pai dele, e então Cristóvão de Barros
no fim da vitória, ele fundou essa cidade e deu o nome de São Cristóvão em louvor, porque ele se chamava Cristóvão. Eles instalaram aqui basicamente para poder aproveitar a força motriz da queda d'água nos rios Piauí e Piauitinga. Nós tínhamos navios, um por mês no mínimo, que vinha da Europa. Nós tínhamos 3 ou 4 tapiches aqui na distância do lugar chamado Porto Areia. E entre aqui e o Crasto, mais 3 ou 4 tapiches para receber as mercadorias que vinham fora ou do país ou de fora do estado. Era um centro comercial bem constituído, não foi uma cidade que cresceu às pressas e que está mudando gradativamente o comércio para a indústria. Eu cheguei com uma missão aqui própria, trazia esperança onde tem desespero. O que eu encontrei aqui foi uma miséria total, uma ilha de escravidão. Não tinha estrada, luz, energia, nada. Não. Chegamos só com canoa no Crasto, um dia de viagem, dentro dos mares. 70% das crianças morreram. Foi uma coisa muito triste. O povo que vem de fora, o cantador improvisa. Parabeniza a presença e a chegada, parabeniza, porque do povo de fora é que Sergipe precisa. Antes que o café e a imigração europeia fundassem o Sudeste como indústria, também no Nordeste existiram indústrias. Mas no tempo em que o poderio inglês comandava o império onde o sol jamais se punha, quem poderia enfrentar a concorrência da indústria britânica? Sergipe cresceu do suporte à economia açucareira. Daqui vinha o algodão, a carne, o couro e a farinha da Bahia. Era um tempo em que só quem contava as horas era a igreja. Duarte da Costa não deixou barato a morte do bispo Sardinha. Voltou em um ano e arrasou com os índios. Para não dizer que não fez nada de bom, fundou Penedo. Que frio ou que calor, guerreiro eu tô debaixo de um bom sombrio. O meu desvio é onde as águas faz remanso, o meu descanso é na margem do rio. O meu desvio é onde as águas faz remanso, o meu descanso é na margem do rio. Oh, que frio ou que calor. Subir o rio não era tão fácil como pode parecer. Quando a gente vê a beleza da foz do Rio São Francisco, quase nunca se lembra de que nos idos de 1500 correu muito sangue por aqui, na luta entre portugueses e caetés, os senhores originais da terra. Oh, meu descanso é na margem do rio. Isso aí é essa rimada aí, ó, da margem do São Francisco. Ele perguntar onde é a casa de Dona Maria Balão, todo mundo ensina. Agora, se eu disser onde é a casa da Dona Maria dos Santos, é difícil. Porque eu gostava muito de fazer um resgate, sabe? Aí fiquei brincando com o balão. Aí eu fiquei pra cá, aí ficaram me chamando Maria Balão até hoje. Para o norte do São Francisco, o que chamou a atenção dos portugueses não foi um porto seguro, um conjunto de ilhéus ou uma baía deslumbrante. Foram as alagoas. Entre a Lagoa de Mundaú e o mar, cresceu Maceió, centro açucareiro, e acabou se tornando a capital do estado.
temos aqui os dois primeiros presidentes da República, Marechal Deodoro, tem Floriano Peixoto, que existe uma capelinha aqui próximo, 20 e poucos quilômetros de Maceió, do lado norte. Então isso tudo o Brasil não conhece. As pessoas pensam em Alagoas, só pensam praia. E aí eu estava puxando para a pessoa também descobrir que tem cultura, tem história, tem arte, tem tradição. E vamos lá, saindo de Pajuçara, vamos ver o que acontece. Isso aqui é lindo. Lindo. Olha só vendo isso aqui. É o único jeito. Ouvindo aqui. Não tem outro jeito. De um lado, os grandes engenhos. Do outro, os quilombos dos negros fugidos. Eram dezenas de comunidades espalhadas pelo sertão. Tinham governo e agricultura próprios. E, às vezes, aterrorizavam as pequenas cidades brancas e caboclas. No litoral, a vida dos caboclos e mestiços sempre foi mais simples, com a mata, o mar e pequenas cidades crescendo aqui e ali. Mas para os negros, escravizados, a única saída era o interior. Fugir, fugir, fugir para a liberdade. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. 1.500 quilômetros. 1.500 histórias. Do sul do Piauí ao recôncavo baiano, um caminho na contramão do avanço do homem branco pelas terras por ele chamadas Brasil, a partir do ano de 1500 do seu calendário cristão. É uma questão de acreditar. É rapadura, farinha e feijão. Se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. Agora nós vamos começar pelo interior de Pernambuco, Caruaru. Nesse caminho, seguindo direto para Olinda, Recife, até chegar a Paraíba, onde nós vamos encontrar a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental. Aí é só continuar subindo e aproveitando todas as maravilhas que o Rio Grande do Norte vai oferecer com as suas falésias. Um voo rápido e Fernando de Noronha. Vamos conhecer? Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu.
encontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina o nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio. Nem parece que a gente está no Nordeste, no interiorzão da antiga capitania de Pernambuco. Mas aí vem a danada da rapadura, os mais de 40 engenhos antigos, e a gente lembra que a história de toda essa região se confunde com a de quase um vício na Europa moderna: o açúcar. Nada de grandes propriedades, nem de escravos, nem de usinas. Pouco tempo atrás, tinha até engenhos movidos a boi. É como percorrer a história do açúcar ao contrário. Quando os engenhos a boi chegaram ao interior de Pernambuco, era fim do século XIX e o auge da cana-de-açúcar já tinha passado. O litoral já estava dominado pelas usinas. O interior de Pernambuco pertencia a coronéis, donos das grandes fazendas de gado. Nos lugares onde se encontravam para vender e comprar roupas, artesanatos e demais produtos de suas roças, foram surgindo pequenos centros de comércio no interior do sertão. Uma barraca aqui, outra ali, e de repente, em um ponto de encontro de estradas do sertão, a maior feira popular do mundo. Com um violão na mão, eu batendo em meu pandeiro, fazendo minha canção. Eu sei o que nessa hora a tristeza se sumiu. Eu sei o que tudo isso é o retrato do Brasil. Mais do Brasil, olha aí, mais do Brasil. Na feira de Caruaru, vai gosto a gente ver de tudo que há no mundo, e nela tem pra vender. Na feira de Caruaru, tem tapioca, castanha assada, tem jogo, laranja e batata. Errou! Na feira de Caruaru, tem massa, tem tapioca, castanha assada, tem jogo, banana, laranja e manga, batata. Tudo é muito bonito, mas há também o coronelismo político e a indústria da seca. Heranças conhecidas que o açúcar plantou em 4 séculos neste sertão e que a paisagem estampa. Ei, meu amor. Severino Vitalino, filho do mestre Vitalino. Meu pai começou a trabalhar em 1915, aos 6 anos de idade. O mestre Vitalino criou 118 tipos de peça. Primeiro, quando ele, como garoto, com aos 6 anos, ele fazia o boi, o cavalo, para brincar. Aí depois ele fez o caçador de gato maracajá, foi quando ele fez o primeiro homem, mostrando a imagem da pessoa. Aí desse estilo ele criou 118 peças, que são casamento matuto, família retirante, banda de pífano, retirante, procissão, casamento, padre fazendo casamento, batizado, e tantas outras peças. Esse trabalho meu, que meu pai deixou para mim, eu vendo na minha casa aqui, eu não levo para canto nenhum. Muito honesto com segredo, muito menos guardar, muito mais revelar, para ter mais soberania, muito pouca covardia, não dormir para sonhar.
século XVI, os holandeses faturavam alto vendendo o açúcar brasileiro na Europa. Mas com a Espanha no poder, estavam fora do negócio. Então, da mesma forma que os batavos lutavam em conflitos na América, no Caribe, na África e na Ásia, adotou-se a mesma saída para o Brasil: invadir e tomar o açúcar no tapa. Com Nassau, Recife virou a capital cultural, administrativa e mercantil do Brasil holandês. Post, Eekhout, Margaf, Usselinx deram início a uma tradição cultural que deu frutos. Eu acho que Recife terá e terá um destino importante dentro da cultura nacional. Eu trabalho em cerâmica, em pintura há 53 anos. Há 53 anos. E, na realidade, o que vocês estão vendo aqui é fruto do trabalho de 26 anos. Confesso que, dentro desse meu mundo, principalmente à medida que eu envelheço, e isso aconteceu com todos os pintores, cada vez nós nos fechamos mais. Dentro de um mundo em que pode parecer aos outros egoístas, é um mundo egoísta, mas, na realidade, não é mais do que o desejo de trabalhar, de realizar seu próprio trabalho, ou aquilo que chama a sua obra. Quando os americanos chegaram à Lua pela primeira vez, a única coisa que eu vi que prestava foi um folheto daqui do Nordeste que saiu. Um folheto esse no qual um poeta popular que chamava-se José Soares descrevia, você veja que exemplo ele dá, ele descrevia a roupa de astronauta, que é uma coisa feia e estranha à cultura brasileira, e ele descrevia em termos que parecia que estava falando da roupa de um vaqueiro ou de um cangaceiro. Quer dizer, ele disse assim: os astronautas trajavam calça, culote e colete, com um guarda-peito de aço desenhado um ramalhete, e cada um tinha uma estrela de prata no capacete. Parece um cangaceiro. Inclusive, guarda-peito é uma peça da indumentária dos vaqueiros, não é? Então, eu acho que essa é a atitude que a gente deve manter. A gente pode comer, a pessoa pode comer sanduíche como quiser, tudo bem. Agora, desde que ele não se faça a imagem e semelhança do sanduíche. Assim, a Companhia das Índias, que já tinha tentado invadir Salvador em 1624, invade Olinda pela Praia do Pau Amarelo em 1630 e começa o domínio holandês. Falei que vinha e vim. Olinda, Rua do Amparo, onde o frevo rola, onde as coisas acontecem, onde o carnaval se agita. Tarde. Bom? Como o senhor? Antônio, prazer. Morrendo de calor aqui, hein, seu Antônio? Essa terra é muito quente. E é sempre assim, é? Não? Agora vai esfriar mais. Agora vai esfriar. Começa a esfriar agora, é isso? Por enquanto esse calor todo forte mesmo. E no carnaval aqui é muito quente? Pegando fogo. E aqui que chega um português e diz: ó, linda situação para se construir uma vila, né? O Duarte Coelho Pereira, em 12 de março de 1535, né? Olinda era chamado Marinho dos Caetés. Em 1535, nasce Olinda, centro da capitania de Nova Lusitânia, pelas mãos do donatário Duarte Coelho. E foi com ele que veio a cana-de-açúcar para o Nordeste. Para investir na cultura da cana, vieram outros portugueses e nasceu uma classe: os senhores de engenho, proprietários de terras e de escravos índios e depois negros. Como resultado da Guerra dos Mascates, Recife se manteve como centro comercial e Olinda como centro religioso e cultural. Berço da elite intelectual pernambucana e reduto das tradições culturais. Sou aposentado e ganho 240 por mês. Daí eu tiro para fazer meus trabalhos. O pessoal chega e destrói. Dá uma olhadinha no ateliê. Manda. Olha só. Isso, que maravilha. Todo mundo me elogia,
que eu sou um gênio, coitado, mas morre aí. E não é só nos principais centros urbanos que está escrita a história de Pernambuco. Todo o litoral de Pernambuco tem uma história para contar. No litoral sul de Pernambuco está Porto de Galinhas, onde mesmo após a proibição do tráfico negreiro, escravos ainda chegam a Pernambuco, contrabandeados, segundo a tradição popular, em caixas de galinhas da Angola. Cada palmo desse litoral presenciou a luta durante séculos pela ocupação da terra. Aqui é o antigo engenho Manjope. Sim. E aqui ao lado tem a senzala, a antiga senzala onde ficavam os escravos. E mais aqui ao lado direito tem o moinho, o antigo moinho, que ele era movido sobre a água. E esse engenho aqui... A vida nesse tempo não era mais que produzir, vender, atacar, defender e rezar. Esse convento, vocês estão vendo aqui, o convento dos franciscanos, foi fundado no ano de 1606 pelos franciscanos portugueses que chegaram aqui para o Brasil com a finalidade de evangelizar aqui o Nordeste. Então eles fundaram casas por diversas regiões aqui do Nordeste, né? Aqui é um lugar, um centro de romaria. Não é assim como a Aparecida do Norte, isso nem se compara, mas de qualquer maneira, durante o ano inteiro, vêm pessoas de diversos estados aqui do Nordeste, vêm pagar as suas promessas, outros agradecer a Jesus, graças recebidas. Da Vila Velha de Itamaracá, o primeiro porto da colônia, ao moderno centro de preservação do peixe-boi marinho, os dois extremos da história do Brasil, passando pelos fortes deixados pelos holandeses e pelos engenhos que trazem as marcas das guerras dos senhores do açúcar contra os flamengos e depois contra os mascates portugueses de Recife, no século XVIII. Neste estado, encontra-se o ponto mais oriental das Américas, Cabo Seixas, o lugar onde o sol chega primeiro ao Brasil. Durante o domínio holandês, Filipéia virou Friedrichstad. Com a volta dos portugueses, Paraíba. Foi a riqueza do algodão, da pecuária e do porto que nos séculos XVIII e XIX construíram a cidade. Em 1585, Martim Leitão foi seu principal fundador e ele decide fazer aqui, nesse local, que é o Istmo, né, o fim do Istmo, que fica entre o rio Paraíba e o oceano. Então ele construiu não só a fortaleza de Santa Catarina, ele construiu ainda a bateria de São Bento e o forte de São Felipe e São Tiago. Bem depois, já em 1930, o governador João Pessoa, que fora vice na chapa de Getúlio nas eleições, foi assassinado em Recife por ter difamado em seus jornais
um romance de seu inimigo político, João Dantas. Bahia Formosa, Rio Grande do Norte, sul de Natal. Golfinhos, peixe-boi. No Rio Grande do Norte, ao contrário de todo o litoral, da Bahia à Paraíba, a iniciativa da ocupação não foi o açúcar. Dá licença. Oi, desculpa incomodar a aula. Você sabe onde é a capela que houve o massacre aqui? Engenho de Cunhaú. Tô aqui, Rio Grande do Norte. O GPS marca 6 graus, 25 minutos, 2 segundos. A sul, oeste 35 graus, 9 minutos, 43 segundos. Sabe onde eu tô? Tô na capela de um massacre. Quando os holandeses estavam por aqui, em 1645, um pouco antes, mas em 1645 tinha aqui um povo reunido, numa missa, e os holandeses chegaram com uns índios canibais que treinavam e massacraram, mataram todo mundo. Uma briga aí entre o catolicismo e o protestantismo. Os franceses ocuparam o Rio Grande do Norte de 1535 até 1598. Mas aí os portugueses tomam a posse definitiva da terra. A missão atribuída a Manuel Mascarenhas Homem, que era o capitão-mor da conquista, compreendia a expulsão dos franceses, a edificação de uma fortaleza e a fundação de uma cidade. Então, no dia 25 de dezembro de 1597, chegava ao Rio Potegi a esquadra trazida por Mascarenhas Homem, que penetrou no rio no dia seguinte pela manhã. Em seguida, a tropa se dirigiu para a ponta onde hoje existe a Fortaleza dos Seis Magos e isolou a região com uma paliçada feita de madeira e de manga. Natal tornou-se província com a independência. O Estado só veio a nascer com a República. Então, o desenvolvimento de Natal mesmo veio ocorrer com a Segunda Guerra Mundial, com a presença de tropas americanas, forças armadas das Três Armas. Aí Natal conseguiu decolar. E tudo isso sem deixar de ser bonita. Hoje, aqui é a terra de sal, petróleo, algodão, carnaúba e caju. Dá para ver por que os franceses chamaram aqui de Ilha dos Golfinhos. São mais de 230 espécies de peixes, 15 variedades de corais e até tubarões, que de tanta comida não dão bola para os mergulhadores. É rapadura, farinha e feijão. Se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que